Oi, pessoal, boa tarde. Eu espero que vocês estejam bem, em casa e segurança. Eu queria dar as boas-vindas para vocês para o nosso primeiro workshop que a gente está realizando em parceria com a Microsoft, IFC, e conta com o apoio também do pessoal da We Impact e We Ventures também. O meu nome é Caio, eu vou ser a pessoa que vai estar conduzindo aqui o evento, mais ajudando na moderação e condução. E eu, antes da gente iniciar o conteúdo em si, eu queria apenas passar 2 recados para vocês, tá? O primeiro deles é em relação ao código de conduta da Microsoft. O código de conduta da Microsoft em si, ele fala muito sobre promover atitudes e comportamentos positivos. Inclusive, a gente celebra, né, e convida a diversidade, a gente tenta promover a inclusão nos nossos eventos. E isso também inclui os eventos do Microsoft Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, raça ou religião. Então, a gente não tolera de forma alguma comportamento assediador ou degradante a ninguém, e de nenhuma forma. Se por acaso você presenciar alguma fala, alguma atitude que você julgue inadequada, vá ao nosso site Microsoft Reactor, lá você vai encontrar o nosso código de conduta e vai poder fazer uma denúncia se achar necessário. Antes de eu apresentar a agenda e seguir com o nosso conteúdo, eu também queria passar algumas orientações para vocês que estão assistindo a gente. Primeiro, esse conteúdo está sendo gravado ao vivo, tá? E vocês que estão aí na audiência, vocês não vão aparecer na gravação, mas esse conteúdo também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Se vocês tiverem alguma pergunta, comentário, quiserem falar com a gente que está fazendo o evento, por favor, considere utilizar o chat ou a sessão de Q&A. Lá você pode compartilhar suas perguntas, enfim, falar com a gente de qualquer forma. Esse evento também, ele apresenta legendas, ele também conta com legendas automáticas, você pode ativar essa funcionalidade apenas selecionando no seu player. E, por fim, cuidado para quando vocês forem fazer algum comentário ou compartilhar alguma informação, não compartilhe nenhum dado pessoal, informação sensível, tá? Esse conteúdo está sendo gravado ao vivo e a gente não sabe se a gente pode comentar sobre alguma coisa ou não. Então, a gente pede que vocês nos ajudem nisso também. Então, iniciando aqui a nossa série, hoje é uma abertura institucional e é o nosso primeiro workshop que a gente está fazendo, como eu falei para vocês. Essa série e esse evento em particular, ele está sendo realizado através de uma parceria entre a Microsoft e a IFC, e também conta com o apoio da We Impact e também do We Ventures. E nesse primeiro evento a gente vai fazer mais uma abertura institucional, né? E apresentar um pouco a IFC, mostrando um pouco o contexto histórico, o propósito da IFC e as principais características da organização, segundo seus estatutos, principais produtos, ciclos de projetos, e até mesmo a gente vai falar um pouco da documentação que pode ser analisada para fechar uma operação de investimento. Mas, enfim, a nossa agenda em si vai ter 3 momentos. Esse primeiro momento vai ser a abertura institucional, no qual o Franklin, o Carlos e a Marcela não está aqui com a gente hoje, mas eu vou falar já já, vão fazer essa abertura. A gente também vai ter uma apresentação feita pelo Jorge sobre a IFC e seus aspectos jurídicos, e no final a gente vai ter uma sessão para perguntas e respostas. Então eu peço que vocês, por favor, utilizem o chat para, enfim, falar com a gente. Mas, enfim, para essa abertura institucional, eu vou trazer aqui o Carlos Pinto, que é o Country Manager do Brasil, da IFC, o Franklin Luzes, que é o VP de Inovação e Transformação e Novos Negócios da Microsoft, e a Marcela, ela estaria aqui com a gente hoje, mas ela teve um compromisso, um contratempo de última hora, e por conta disso o Franklin vai estar representando ela aqui, tudo bem? Então, para começar, eu vou passar a palavra para o Carlos, e eu queria pedir para ele fazer a abertura institucional. Com você, Carlos. Obrigado, Caio. Boa tarde. Boa tarde, gente. Meu nome é Carlos Leiria Pinto, sou gerente-geral da IFC aqui no Brasil, em São Paulo. Muito gosto em estar com vocês, com esta audiência. Obrigado, Franklin, nosso parceiro da Microsoft. Um grande gosto de estar aqui consigo. Para aqueles que não conhecem, a IFC é a maior instituição de desenvolvimento global. Aqui no Brasil tem muita importância. Nós temos neste momento uma carteira de investimentos que supera 3,7 bilhões de dólares. No ano passado, o nosso novo negócio foi na ordem de 2,2 bilhões de dólares. Portanto, de facto, a nossa presença no Brasil é uma presença muito forte, com muito peso.
Mas, bom, o nosso objetivo é desenvolver mercados sustentáveis e inclusivos em países emergentes, como é o caso do Brasil. Isto tem, se quiserem, dois pilares subjacentes: a igualdade de oportunidades e o segundo, a valorização da diversidade. Ora bem, dentro deste contexto, as pequenas e médias empresas, e inclusivamente as microempresas, têm um papel fundamental para nós podermos atingir estes nossos objetivos. O crescimento económico, mas também inclusivo, é muito feito e deve ser feito à conta das pequenas e médias empresas. O empreendedorismo feminino tem um papel que até agora tem sido pouco reconhecido, pouco apoiado, e precisamente tudo o que estamos aqui fazendo tem este propósito de dar um grande apoio ao empreendedorismo feminino, especialmente nas micro e pequenas e médias empresas. Como é que a IFC faz isso? Essencialmente, nós temos linhas de crédito, financiamos bancos no Brasil, que por sua vez repassam esses fundos para financiar pequenas e médias empresas no Brasil, havendo uma parte desse funding que se destina precisamente a empresas que são propriedade, lideradas, manejadas por mulheres. Portanto, estamos apoiando o financiamento, diretamente, o financiamento dessas empresas. A segunda via é esta que estamos aqui. É através de um conjunto de iniciativas em que vamos trazer capacitação para que mulheres empreendedoras brasileiras possam ter mais ferramentas para desenvolver os negócios que estão criando. Nesse sentido, queria agradecer à Microsoft, que foi quem está por detrás desta iniciativa, que nos desafiou a juntar esta fantástica ideia. É com muito gosto que aqui agradeço ao Franklin, a toda a equipa da Microsoft, por nos permitir dar um contributo, que é esta série de workshops. Hoje é o primeiro, mas é uma série de workshops de enorme qualidade, em diferentes temas, e por isso acho que vão gostar, vão retirar proveito. Fico muito contente que estejam connosco. Uma saudação grande para todos e passo a palavra para ti, Franklin. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos e colegas do IFC. Gostaria aqui, em nome da Microsoft, também agradecer a oportunidade que o Reactor está nos dando para essa live, o time do IFC por montar junto com a gente essa série de workshops que vai de agora até outubro. Então, a gente está muito feliz. Deixa eu me apresentar rapidamente também. Meu nome é Franklin Luz, eu sou vice-presidente de inovação e transformação em novos negócios da Microsoft Brasil e também o CEO da Microsoft Participações, a holding de investimentos que nós criamos aqui no Brasil para fomentar o ecossistema de empreendedorismo no país. E isso está intimamente relacionado à missão da Microsoft. Quando a missão da Microsoft fala que é empoderar cada pessoa e cada organização a conquistar mais, eu particularmente leio pessoa empreendedores e empreendedoras e organização startups. Então, acho que a gente está cumprindo a missão da Microsoft na veia. E um ponto importante que a gente tem que frisar é que o Brasil precisa de conhecimento. A gente precisa aprender com os melhores, a gente precisa aprender com os países mais desenvolvidos, com as boas práticas do mercado, porque se a gente quer construir um ecossistema saudável e robusto no Brasil, ele precisa ser internacionalizado. E essa é, para mim, o grande diferencial dessa parceria que construímos com o IFC. O IFC é um grupo global, presente em vários países, com um conhecimento muito grande de mercados emergentes, e a gente, então, acha que a gente conseguirá aprender muito com toda a equipe de palestrantes que o IFC está nos trazendo. Então, a gente está aqui muito feliz e agradeço o Carlos, em nome de todo o grupo IFC, por essa parceria. Como o Caio falou, eu também estou representando a Marcela, então eu também gostaria de falar um pouquinho do eVentures. O eVentures é um fundo de investimento em participações de capital semente que a Microsoft idealizou aqui no Brasil
E como a gente lidera pelo exemplo, a head do fundo é uma mulher, a Marcela, que tem uma ampla experiência aí de mercado de M&A, trabalhou muitos anos no mercado financeiro, e a gente a trouxe exatamente porque a gente acredita que a M&A é a saída dos resultados do negócio. A maioria dos negócios, infelizmente, a gente não tem uma bolsa forte, a gente não tem uma Nasdaq aqui no Brasil, a gente entende que a saída provavelmente será por M&A. O que o eVentures faz? Ele fomenta investimentos pré-série A, pós-aceleração, na sua faixa de 1 milhão a 5 milhões de reais, em startups que tenham pelo menos uma mulher ou uma equipe feminina com 20% de participação acionária, ou seja, sócia da startup, e também que ocupe uma posição na diretoria da empresa. Pode ser diretora de marketing, diretora de venda, diretora-presidente, diretora jurídica, diretora de RH, mas precisa ser diretora da empresa. Estamos muito felizes que já contamos com vários parceiros nessa empreitada, a Porto Seguro, Multilaser, Flex, a própria Microsoft está conosco nessa iniciativa, e com isso a gente está fomentando várias áreas estratégicas para o Brasil. O Sabin também, que eu esqueci de falar. Então a gente tem saúde, a gente tem seguro, a gente tem inteligência artificial, a gente tem varejo, e em breve anunciaremos novas áreas, novas estruturas que tanto são necessárias para fomentar a economia brasileira, ainda mais nesse momento de pandemia que nós vivemos. Então, com isso, a gente espera contribuir significativamente para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Tá? Desejo a todos uma ótima live. Passo aqui para o Caio, que eu acho que vai apresentar o nosso palestrante. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Franklin. Bem, pessoal, seguindo aqui a nossa agenda, a gente vai ter uma apresentação agora do Roger, falando um pouco sobre dando uma introdução, né, sobre a IFC, e falando também um pouco sobre os aspectos jurídicos. O Jorge, ele trabalha na IFC como Principal Counsel, e ele tem já uma vasta experiência, tanto aqui no Brasil, fora, na América Latina, e por aí vai. Roger, com você agora. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês, apresentando estes aspectos jurídicos da corporação. Eu queria começar falando que a corporação foi fundada o 20 de julho do ano 1956, ou seja, que esse ano estaremos comemorando 65 anos de estabelecimento da corporação. Mas a ideia tem uma origem mais para trás, 10 anos, 11, 12 anos atrás, no final da Segunda Guerra Mundial. E, Caio, passa o slide, por favor. Quando, no final da Segunda Guerra, é o seguinte, por favor. Antes de começar, sim, uma visão geral dos aspectos que vamos tocar aqui nesta palestra. Estaremos falando, como estava falando faz uns poucos minutos, da origem da corporação, que, como falei, foi estabelecida em 1956, mas a origem, a fonte se remonta ao final da Segunda Guerra Mundial, como veremos mais para frente. Então, nesse contexto das Nações Unidas, surge a corporação. Vamos ver exatamente como origem e qual é o vínculo das organizações, mas a corporação surge junto com outras organizações, como o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e outras entidades que chamaríamos como irmãs, e vamos ver um pouco qual é a função e a lógica do sistema e como se articula dentro do contexto do sistema das Nações Unidas. Depois de ver esse contexto, vamos nos focar um pouco
no que a corporação financeira em si, qual é o propósito e alguns aspectos institucionais que marcam como ela opera. E então vamos descrever o que é o ciclo dos projetos e documentação que é produzida a través desse ciclo. E finalmente vamos tocar um pouco na área dos produtos de investimento, basicamente uma descrição muito geral do que a IFC faz do ponto de vista jurídico enquanto estruturando operações de empréstimo, de dívida ou investimentos no capital das companhias, além de serviços de assessoria que também são muito importantes. Caio, vamos para o seguinte slide. Então, a história começa aqui com o estabelecimento das Nações Unidas e estamos no ano 45, São Francisco, e é interessante que, se bem somos nesse contexto dos finais da Segunda Guerra Mundial, e então um pouco como para ter umas lições, e acho que aqui nesse artigo 55 da Carta das Nações Unidas está lindamente refletido. Se fala que, como fim de criar condições de estabilidade e bem-estar necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as nações. Então, as Nações Unidas favorecerão condições de progresso e desenvolvimento econômico e social. Então, aí claramente está estabelecida como desenvolvimento econômico é uma condição necessária para um bom relacionamento entre as nações. E tem como trasfondo histórico o que levou claramente finalmente a Segunda Guerra Mundial. E então as nações têm essa ideia, através das Nações Unidas, de criar umas entidades, uns organismos que permitam manter a paz mundial através do desenvolvimento econômico, entre outros aspectos. Podemos passar ao seguinte slide. Então, dentre essas entidades especializadas das Nações Unidas, no que tem a ver com desenvolvimento econômico, e foram processos paralelos. De fato, agora estamos começando a falar do Fundo Monetário Internacional, também vamos falar um pouco do Banco Mundial, IFC, ICSID, MIGA, organizações do Banco Mundial. Foi um processo paralelo, porque esse processo destas instituições que tem a ver com desenvolvimento econômico começa com a Conferência de Bretton Woods, em Maryland, no ano 1944, mas são ações, iniciativas que vão de forma paralela, mas que atingem mesmos uns objetivos que são comuns. Então, no caso do Fundo Monetário Internacional, acontece que antes da guerra temos um contexto na Europa de nacionalismos, de guerras econômicas entre os países usando as taxas de câmbio para criar devaluações, para ser mais competitivos, exportar mais, mas isso entra uma espiral que se traduz primeiro em guerra econômica e finalmente em guerra como tal militar, e o que todos sabemos. Então, nesse contexto, a criação
do Fundo Monetário Internacional tem a ver com ter um organismo de coordenação, principalmente como que são os ministérios da Economia, da Fazenda, os reguladores dos sistemas financeiros, para, a través dessa coordenação e de assistência financeira, manter umas condições em quanto tem a ver com paridades cambiais de moedas para garantir esse fluxo de investimento e também de dívida e manter, então, a operação da economia global. Para um país ser membro do Fundo Monetário Internacional, deve ser membro das Nações Unidas, e existem pouquíssimas exceções, casos como Cuba ou Coreia do Norte, que são países membros das Nações Unidas, mas não são membros do Fundo Monetário Internacional. Então, como falei antes, o fundo trabalha com bancos centrais, sistemas financeiros dos países, procurando estabilidade das moedas e que os países tenham reservas externas que permitem manter os pagamentos para garantir os fluxos do comércio e investimento internacional. Caso um país em particular entrar numa crise de escassez de reservas para atender esses compromissos, então o fundo intervém com seus próprios recursos que são otorgados sujeito a um monitoramento, umas condicionalidades específicas para fazer esse membro do fundo restabelecer dentro da economia internacional e então continuar com atividades de comércio e de investimento. Agora, como o fundo somente utiliza seus próprios recursos, realmente é uma autarquia e goza de total imunidade enquanto tem a ver com processos judiciais. Então, esse como primeiro pilar dos organismos especializados das Nações Unidas em quanto a desenvolvimento econômico. Vamos passar ao seguinte slide. Então, além do Fundo Monetário, temos também baseado em Washington o que se chama o Grupo Banco Mundial. E no Grupo Banco Mundial está o Banco International Bank for Reconstruction and Development e também outra agência que se chama International Development Agency, IDA. Então, o banco foi criado, como o mesmo nome fala, tinha um duplo propósito. De uma parte estava o aspecto de reconstrução das economias e dos países que foram destruídos perante a Guerra Mundial. Mas tem, além disso, fala de desenvolvimento, porque como enxergamos atrás na Carta das Nações Unidas, está claramente establecido que desenvolvimento econômico é necessário para manter um relacionamento amistoso e pacífico entre as nações. Então o banco é criado para suplir essa função, não somente reconstrução, mas também promover o desenvolvimento econômico. Agora, como o banco promove, além de fazendo estudos sectoriais e assessorando os governos, o banco também faz propriamente investimentos de infraestrutura, projetos assim, mas todas as operações de financiamento
que o banco faz são feitas através dos governos e tem que contar necessariamente com a garantia do governo do país membro para poder ser feita. Finalmente, o banco se financia esos proyectos que son todos proyectos de gobierno mediante sus propios recursos, mas también a través de dívida, emisiones de bonos nos mercados financieros internacionales. E nesse contexto das operações do banco de financiamento, então, o que são as imunidades do banco são um pouco menos abrangentes do que a imunidade do fundo, por quanto tem a responder pela dívida frente aos investidores que compram esses bônus para o financiamento das operações do banco. Agora, nós mencionamos Banco Mundial e AIDA, elas estão no mesmo prédio e são os mesmos funcionários que trabalham, são como duas janelas de uma mesma organização, mas uma janela que tem a ver com ajuda a países mais desenvolvidos relativamente, enquanto que AIDA dá assistência praticamente doações a países que mais precisam. Então, tem aí também como uma sequência onde, do ponto de vista do Fundo Monetário, o Fundo Monetário se interessa com todos os países por quanto todos participam nos fluxos da economia internacional. Mas já do lado do Grupo Banco Mundial, uma escala vai progredindo, onde os países que mais precisam são os clientes de AIDA, e de aí passa para o banco, e depois entra IFC, que vamos ver, que é a organização objeto dessa apresentação, e finalmente os países, nós falamos que se formam e finalmente não precisam da ajuda de nenhuma dessas organizações. Vamos para o seguinte slide, por favor. Então, além do fundo, do banco, AIDA, o Grupo Banco Mundial, e além da Corporação Financeira Internacional, existem outros organismos, e é interessante para perceber, ter uma visão completa dos diferentes instrumentos e como a comunidade internacional intervém para promover desenvolvimento econômico. Então, além da IFC, como falei, tem outras, e AIDA, estão essas outras duas entidades especializadas que se chamam MIGA e ICSID. Então, a MIGA é uma entidade que tem por propósito garantir com emissão de apólices contra risco político, risco de expropriação, nacionalização de investimentos, e também nos casos de questão de reservas internacionais, situações onde os pagadores de um país não têm acesso a moeda estrangeira ou não têm capacidade de transferir essa moeda para fazer pagamentos internacionais. Então, MIGA presta seus serviços a entidades privadas que têm a ver, como falei, com o que se denomina em geral como risco político. E, finalmente, temos também outra entidade, a última que vou mencionar aqui, antes de passar para falar em si da IFC, que se chama ICSID, e é uma entidade de arbitramento, onde eles
fornecem apoio institucional para a administração de processos em disputas de investidores com os países que recebem esses investimentos em tratados internacionais bilaterais, onde ICSID está nomeada para cumprir essa função. Vamos para o seguinte slide, Kai. Então, finalmente, chegamos à Corporação Financeira Internacional. Como falei no começo, a corporação foi estabelecida no ano 1956, uns 11 anos depois do estabelecimento do Banco Mundial, do Fundo Monetário, e foi estabelecida como uma visão que eu falaria no século XIX, dos melhores articuladores dessa visão foi Alexis de Tocqueville, que escreveu livro, Democracia em América. E estamos falando dos começos da era moderna, das democracias, e nesse contexto, Tocqueville, em América, ele observou como essa ideia do setor privado, do empreendedorismo, das pessoas se associar e juntar recursos, capitais para promover um empreendimento sem ajuda do governo, sem ajuda do Estado, pela própria iniciativa privada. Então, e tem sido observado essa ideia de se valer por si mesmo, ser autônomo, promover o desenvolvimento privado, individual, como uma grande força que de fato tem contribuído claramente à grandeza dos Estados Unidos e das democracias ocidentais e todos os países, agora mesmo na China, todo mundo tem realizado esse papel do setor privado. E essa ideia de empreendedorismo que a corporação financeira está chamada a promover. Então, se fala que nós, como falamos no começo, estamos falando de desenvolvimento econômico e estamos falando de desenvolvimento econômico suplementando as atividades do Banco Mundial. Suplementando porque, a diferença dos empréstimos e as operações que o banco efetua, que têm que ser garantidas pelo governo, pelo país membro, no caso das operações da corporação, a corporação toma totalmente o risco comercial da operação. De fato, é banido nos estatutos da corporação tomar garantias dos governos. Então, nós tomamos 100% esse risco comercial e fazemos investimentos que podem ter investimentos em forma de dívida, de empréstimos ou investimentos no capital, nas ações das companhias. E também nós promovemos a través de serviços de assessoria a criação de condições de espaço para o setor privado ter esse espaço para se desenvolver dentro da economia. Passa a seguinte, Kai. Aqui temos neste slide uma foto do prédio da corporação lá em Washington.
a corporação deve estar no mesmo a sede da corporação é o mesmo lugar que o escritório principal do Banco Mundial, que nesse caso é Washington. Tanto o Banco Mundial, Fundo Monetário também está sediado em Washington e a corporação também. O presidente da corporação, segundo os estatutos da corporação, é o presidente do Banco Mundial, e o órgão principal de governo da corporação, mesmo como do Banco Mundial, é o Conselho de Governadores, que são representantes de cada dos países membros, e esse conselho se reúne 2 vezes por ano. Além do Conselho de Governadores, que são ministros da Fazenda, da Economia, banqueiros centrais, que vêm dos países membros, a corporação tem um conselho de administração, e os conselheiros têm o escritório no prédio da IFC, ou seja, que são pessoas que trabalham tempo completo para a corporação, e todas as operações da corporação são aprovadas por eles. Temos diferentes sistemas, algumas das operações são discutidas nas sessões do conselho propriamente, outras são enviadas para o conselho, e então tem um processamento mais rápido, ou mais simplificado, mas o conselho tem a ver com todas essas operações e então com a governança da corporação. Além disso, segundo os estatutos da corporação, os países membros dos territórios onde a IFC está fazendo um investimento particular têm que ter um direito de veto das operações. Assim que, se o país membro não deseja receber esse investimento, tem uma oportunidade para se manifestar e então exercer esse direito de veto. Com todo e que o objetivo da corporação é promover o setor privado, empreendedorismo, existem situações e circunstâncias nas quais, ainda que existir algum interesse do governo público no empreendimento, isso não necessariamente restringe fazer operação. Temos casos, por exemplo, em alguns países que temos criado junto com os governos, entidades semelhantes à IFC, então que como uma forma de multiplicar o que nós fazemos, e essas outras entidades também têm por objeto promover o desenvolvimento através de ajuda ao setor privado, ou também no caso de entidades que estão em processos de privatizações. Também nesse contexto a IFC pode fazer um investimento com propósito de facilitar esse tipo de processos. E finalmente falo que a IFC tem a obrigação de reciclar os recursos, então isso também explica algumas as cláusulas, documentos que fazemos, que tem esse propósito de estar reciclando para atingir maior número de beneficiários e dessa maneira promover desenvolvimento. Vamos ao seguinte slide. Então, no que são as operações, o dia a dia das operações da IFC, elas levam um percurso que está aqui descrito nesta gráfica como o ciclo do projeto. E quando
a IFC está considerando hacer un investimento. Las propuestas llegan por diferentes fontes. Tenemos escritorios en muchos de los países donde operamos. El escritorio de la corporación aquí no Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, mas cubre todo el país de aquí. E então, na primeira fase do ciclo do projeto, esse desenvolvimento do negócio, onde se avaliam planos de negócios e potenciais investimentos. E nesse contexto, às vezes a corporação assina acordos de confidencialidade com os clientes, dependendo da área, e reconhecendo que pode existir informação de caráter sensitivo para a operação comercial. Então, esse é tipicamente documento que pode ser gerado nessa primeira fase, com avaliação no começo e as informações, o time que vai processar o projeto específico elabora o que é o conceito do investimento, da operação que se está promovendo, e esse conceito é avaliado pelas a gerência da corporação ao mais alto nível, para assegurar que esse conceito realmente merece a mobilização do pessoal, dos recursos que normalmente a corporação investe para a criação desses projetos. Então, se o conceito se acha que é aceitado pela gerência da corporação, então os times fazem uma avaliação da operação, e no contexto dessa avaliação se assina uma carta mandato. Isso quer dizer que para a corporação se envolver e então fazer já uma avaliação profunda e estruturar um financiamento, o cliente contribui com pagamento de uns honorários para custear essa avaliação, que geralmente é feita in situ, no lugar onde se vai fazer o investimento. E nessa carta mandato também os clientes geralmente otorgam à corporação uma série de proteções, de indemnizações, caso que, como a corporação está se envolvendo nesse potencial financiamento, então isso pode criar situações de risco em quanto a criar expectativas de outros investidores ou acionistas, etc. Então, esse mandato cria um veículo seguro para intervir e fazer avaliação e estruturação da operação, que tem como produto final um term sheet, uma folha de termos, onde está descrito especificamente que tipo de financiamento se está otorgando, os montos e os termos em geral, e mais para frente vamos ver um pouco mais como mais ou menos é isso estruturado. Mas esses termos, então, são levados a um comitê de crédito para sua revisão,
aprovação, e daí, e combinado como cliente os termos, então vão em paralelo para frente a elaboração dos contratos refletindo esses termos, mas também o país membro onde vai se fazer esse investimento recebe uma notificação, o que se chama aí artigo 3º, e também essa proposta de investimento se faz uma publicação que está disponível na internet, e para a sociedade civil, todos os stakeholders, todas as pessoas que podem ter algum interesse no projeto, para expressar suas opiniões, e através também de expressar essas opiniões ao Conselho da Administração, para assegurar que o projeto que se está considerando é sustentável, bem recebido pela sociedade civil, e efetivamente se entende que vai promover desenvolvimento econômico de uma maneira sustentável, e do ponto de vista social e ambiental também. Então, uma vez feitas essas notificações, finalmente vem o Conselho da Administração, aprova a operação, e uma vez aprovada a operação, então terminam de se negociar os contratos, e que vem a ser a fase 6 no ciclo do projeto, e os contratos contemplam umas condições para liberar os recursos, que é a fase seguinte, e liberados esses recursos, então o projeto finalmente entra na 8ª fase de supervisão, onde se implementa tudo e finalmente vem o retorno do investimento. Próximo slide. Então, para terminar esta apresentação dos aspectos institucionais, jurídicos da corporação, vamos enxergar rapidamente, além dos serviços de assessoria, estamos nos focando nos serviços de investimento, investimento como dívida ou como capital, investimento como subscrição de ações nas empresas. Então, se o investimento da corporação vai ser feito como um empréstimo, tem diferentes opções, dependendo da natureza do projeto, das fontes do repago, do tipo de receita que gera. Então, pode ser um empréstimo em moeda estrangeira, em dólares, ou podem ser empréstimos linkados com real, como moeda local. E então se define o montante, juros, prazo. Também, normalmente, nós, como consequência do processo de avaliação, pedimos umas declarações básicas da situação da empresa que está tomando a dívida, e declarações que tem a ver com a condição legal, com a condição financeira, com a condição em questão de litígios, em geral, como uma foto que permite validar que
estão as condições também em matéria de autorizações para a dívida ou empréstimo ser viável do ponto de vista econômico, jurídico, financeiro. Então, além disso, como falávamos antes no ciclo do projeto, os documentos de empréstimo estabelecem também uma série de condições a ser cumpridas depois de assinar o contrato de empréstimo, e basicamente tem a ver com opiniões legais. A gente sempre contrata um escritório de advocacia no lugar onde está fazendo o investimento para revisar que a situação em geral da companhia está regular em todo sentido, que permite fazer então a operação de empréstimo. Caso o cliente va a otorgar garantías, então também essas estão contempladas aí como condição de desembolso, tipo se é uma hipoteca, uma alienação fiduciária, uma penhora, o que for, dependendo do que se negocia, o tipo de empreendimento que se está financiando. E o contrato de empréstimo também estabelece umas obrigações para a vida do contrato, tanto de questões que o cliente espera manter, ou que seria obrigações de fazer, como também restrições para asegurar a viabilidade financeira e repago do empréstimo. Restrições podem ser em pagamento de dividendos, de tomar dívida adicional, de dar garantías adicionais y otra serie de actividades que pueden confligir con a estabilidad financiera y el repagamento de empréstimo como originalmente planejado. Y finalmente, el documento de empréstimo sinaliza eventos de inadimplência, como pode ser no pagamento do principal, dos juros, mas um caso de falência, de nacionalização, outra série de situações nas quais a corporação como prestamista tem a faculdade de então, nesses casos, depois de fazer algumas notificações, eventualmente dar por terminado o prazo y exigir o repagamento anticipado do emprestado, além de eventualmente entrar en proceso o ejecutar garantías con esos mismos fines. Eso en cuanto tema a ver con términos típicos de lo que sería una operación de empréstimo. Ahora, también puede ser que la corporación está haciendo un investimento ya no como dívida, más no capital de empresa, suscribiendo acciones de empresa. Y en ese contexto, entonces, normalmente se asigna o que sería un contrato de suscripción que semelhante como describíamos respecto al empréstimo, también tiene declaraciones, condiciones de suscripción, y más una vez está feito o investimento, no caso de equity, a dinámica un poco diferente porque o instrumento de equity no tiene una forma de amortización fixa con repagamentos do emprestado, mas tem otras estructuras que finalmente, una vez cumprido, atingido o objetivo do investimento, entran en operación para a corporación, então, dessa maneira,
conseguir sair e reciclar os recursos investidos. Então, às vezes se negociam tag-along rights, que significa o direito da corporação a vender as ações nas que subscreveu junto com o acionista controlador, caso o acionista controlador também está vendendo suas ações. E algumas vezes também tem put option, que significa um direito da corporação vender para o acionista controlador as ações compradas, uma vez os objetivos de investimento tenham sido satisfeitos. Então, assim, chegamos no final dessa descrição muito geral da origem da corporação e o grupo dentro do qual ela se enquadra e como opera em específico. Então, agora vamos abrir para suas perguntas. Oi, você consegue me ouvir, Roger? Te escuto, sim. Perfeito. Pessoal, a gente vai iniciar agora uma sessão de perguntas e respostas. Eu queria também fazer uma menção aqui, não quero colocar ela na mira, mas a Marcela, ela acabou durante a sua apresentação, Jorge, ela conseguiu entrar na transmissão e ela está aqui com a gente no backstage, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta e direcionar para ela também, a gente pode fazer. A gente tem algumas perguntas aqui, e antes de eu começar a fazer ela, eu queria até encorajar as pessoas também a deixarem os comentários, falarem aí na sessão de Q&A, para que a gente possa começar a responder algumas delas. Eu só estou carregando aqui o meu chat para eu conseguir ver. Na verdade, eu vou fazer pelo celular, que é mais fácil. Marcela, você está aqui com a gente? Sim, pessoal. Estou aqui, estou à disposição. Oi, beleza. Bem, a primeira pergunta que eu tenho, eu vou direcionar ela para o Jorge. Fala um pouco sobre a forma como a IFC trabalha, né? E a pergunta é se a IFC trabalha sempre em conjunto com o Banco Mundial ou se tem projetos separados em outras áreas também. Obrigado pela pergunta, Caio. Como eu explicava, a corporação tem a função de suplementar o trabalho do Banco Mundial. Então, existe uma coordenação com o banco enquanto a avaliação da situação de cada país, quais são as necessidades desse país e então quais são as áreas, as áreas, os setores que vão ser atingidos tanto pelo banco como a corporação. Mas como a corporação realmente trabalha com o setor privado, enquanto que o banco trabalha com o governo, no dia a dia existe uma coordenação geral para, enquanto que se vai ser com cada, que vai ser feito com cada país, mas nas operações em si, trabalhamos com clientes diferentes e em forma independente, porque a IFC trabalha diretamente com o setor privado sem garantia do governo, enquanto o cliente do Banco Mundial é o governo em si. Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que veio da plateia. Essa pergunta é da André. Eu estou só carregando aqui. Eu estou com muita coisa aberta aqui. Tá carregando. A pergunta da André, ela fala o seguinte.
Os passos e prazos apresentados também se aplicam em negociações com startups? Quais são os programas ou oportunidades disponíveis para startup? Ou algum site que possamos consultar? Eu acho que a gente pode... Eu acho que o Roger pode participar, mas como a Marcela ainda não falou aqui, e eu sei que essa pergunta talvez não foi direcionada ao I, mas eu acho que também tem um pouco a ver com o I também e as iniciativas que a gente tem. Será que a gente consegue encaixar uma resposta aí, Marcela? E aí a gente passa para o Jorge também? Com certeza, vai ser um prazer. Antes de mais nada, obrigada aqui pela oportunidade de falar. E me desculpem o atraso, realmente tive um imprevisto aqui super importante e não pude estar aqui no início do programa. Mas, sim, através do I, essa é uma iniciativa idealizada pela Microsoft, né? Eu tenho certeza que o Franklin fez uma introdução para vocês sobre o que a gente faz. A gente gosta de dizer que a gente apoia as startups, as empreendedoras, na jornada completa delas, desde a ideação de um projeto até a fase mais robusta de investimento, os rounds Série A, Série B, a gente também acompanha. Então, o I, ele tem um fundo de investimento que investe a partir de R$1 milhão em empresas que já estejam em um estágio de maturidade um pouco mais avançado, tenham pelo menos um cliente rodando, tenham um faturamento mínimo aí de uns R$200 mil. E num estágio anterior de maturidade, no processo de ideação até ganhar essa atração, a gente tem uma Venture Builder chamada We Impact, que também investe entre 50 e 500 mil reais e principalmente traz conhecimento e treinamento para essas startups, para essas empreendedoras, né? Então a gente faz um processo grande ali de value creation em diversas disciplinas, sejam elas vendas, marketing, growth hacking, finanças corporativas, tudo isso. Então a gente faz o apoio aí dessas startups em vários estágios de maturidade. Perfeito. Roger. Sim, Caio. Eu sei que colegas da área de investimento vão estar falando em outras sessões e vão mais ao detalhe, mas, em geral, a IFC tem duas janelas para apoio de startups e uma delas é apoiando instituições financeiras com linhas direcionadas para startups e a outra também fazendo investimentos em fundos que também apoiam este tipo de entidades. Então, não trabalhamos diretamente, mas sempre a través de intermediários, tipicamente instituições financeiras ou fundos de venture capital. Perfeito. Franklin, você gostaria de adicionar alguma coisa? Tá tranquilo? Eu só lembrando que a Microsoft também tem um programa Microsoft for Startups que apoia startups do segmento B2B. A gente fornece mentoria tecnológica e também acesso à nossa nuvem. Então, a gente também tem um programa, é um site público, só procurar Microsoft for Startups. Então, só para direcionar também nesse lado da tecnologia, tá bom? Obrigado. Perfeito. Bem, a gente chegou agora, tem várias perguntas, tem várias direcionadas à IFC, e aí eu vou tentar fazer com que todo mundo possa contribuir, tá? A gente tem muitas perguntas relacionadas à parte de investimento, à aprovação e até mesmo como a IFC é organizada, mas talvez, antes mesmo da gente ter o investimento, tenha a questão da educação, né, informação desses negócios e do desenvolvimento deles. Eu sei que esse evento aqui que a gente está organizando, é um exemplo de um programa que pode ajudar, né, a formar novos negócios e a criar novas pessoas empreendedoras. Na IFC e na Microsoft, existem novos programas para formação, incentivo e até mesmo educação que possam ajudar não apenas a educar pessoas, empreendedores e empreendedoras, mas também a ajudar as pessoas a se transformarem, né, digitalmente. E aí talvez puxe um pouco, tem até o Mais Brasil no Franklin, mas eu queria ver de vocês se existem outras iniciativas de vocês. Peço desculpa no barulho, tá tendo alguma obra aqui perto da minha casa que acabou de começar, tá, gente? Franklin, será que você pode iniciar? Sim. Primeiramente, como você bem colocou, aqui atrás de mim tem o Microsoft Mais Brasil, outra iniciativa pública que a gente criou
para ajudar o Brasil em duas questões muito importantes. A primeira é na capacitação tecnológica, então a gente tem muitos cursos gratuitos, a gente está bem feliz aí com uma parceria com o LinkedIn, a gente disponibilizou esses cursos no mundo com o objetivo de capacitarmos 25 milhões de pessoas e já atingimos 30 milhões, então a gente está muito, muito feliz, tanto é que a gente prorrogou o acesso dessas iniciativas até dezembro desse ano. Então, convido a todos vocês aqui que estão vendo a live para acessarem o site do Microsoft Mais Brasil e verem os conteúdos que nós temos disponibilizados, inclusive em português. Além disso, a gente também tem o fundo de investimento, que é o I, que nós idealizamos para propiciar não só o acesso a capital de investimento de risco, mas também ao tema da diversidade e inclusão. A gente acredita que fomentarmos negócios que têm mulheres trará mais riqueza para o negócio, dará mais lucro, dará um olhar diferenciado, dará representatividade do mercado para estar alinhado com os clientes que compram. Então, isso para a gente é muito importante e é um movimento que nós estamos criando para fomentarmos outras iniciativas no Brasil. Então, a gente quer também que várias outras entidades o façam. Então, eu acho que esse ponto é muito importante. E, por último, a gente também faz a mentoria tecnológica, como eu citei, no Microsoft for Startups e também no I, a gente também ajuda com apoio de tirar dúvidas, porque às vezes você faz um treinamento, você faz um curso, um workshop e fica com dúvidas. E a gente também disponibiliza um time para endereçá-las. Então, de modo rápido, essas são as iniciativas que nós temos aqui na Microsoft. Caio, eu queria suplementar minha resposta. Além do trabalho com instituições financeiras e fundos de investimento, a gente também faz investimentos em startups com ticket mínimo de 1 a 3 milhões, sempre que esteja alinhado com nossa estratégia, mas temos um time focado em esse tipo de operações. E também em parceria com Itaú, a gente está dando assessoria a empreendedoras, já temos atingido umas 25 mil aqui no Brasil, e então só queria mencionar isso para crescer, o que mencionei antes. Perfeito. Jorge, já que você está aí, vou aproveitar e direcionar uma pergunta para você, que fala um pouco sobre os impedimentos de aprovação de projetos na IFC. E aí, eu vou só fazer um complemento, que depois eu vou jogar para a Marcela, que tem alguns desafios, né, que a UI também lança, que também tem alguns processos seletivos. Aí eu queria que vocês pudessem abordar, falar mais do lado da IFC e a Marcela falar um pouco mais do lado da UI. Pode ser? Claro, perfeito. Vamos começar com você, Jorge. Sim, não, em geral, o que a IFC procura são histórias atraentes do ponto de vista de desenvolvimento que causam impacto como na economia dos países por a forma como está sendo abordado o projeto e a solução que está trazendo. Uma questão básica é, sim, a parte da integridade. A gente trabalha com parceiros que têm uma trajetória e que não tem questionamento nenhum da parte ética. Essa é a base fundamental e uma história atraente. Como algumas economias, já tinha falado de tickets mínimos e finalmente a parte social e medioambiental também tem que ser cuidada nos projetos de uma forma muito importante. Perfeito. Vamos fechar com a Marcela? Obrigada, Caio.
Para mim é um prazer falar do nosso processo seletivo, porque é de verdade através dele que a gente consegue atingir a diversidade que a gente gostaria para o fundo, né? A gente trabalha diariamente com a lente de gênero, mas a gente tem plena consciência de que o Brasil é um país muito diverso, o mundo é diverso e a gente precisa muito da diversidade como motor da inovação. Então, a gente gosta da diversidade não apenas de gênero, mas também racial, também geográfica. Então, o nosso processo seletivo, ele viabiliza o acesso para essa diversidade, né? A gente abre sempre processos públicos para inscrição de startups. Então, com cada entrada de cotista, a gente determina a vertical de atuação, determina as startups que a gente busca, o perfil, e abre isso publicamente para qualquer startup do Brasil e do mundo se candidatar. Com isso, a gente consegue uma amplitude geográfica muito grande, né? As nossas inscrições sempre têm representatividade de todos os estados do Brasil, de todas as regiões do Brasil. Isso quer dizer que a gente consegue quebrar um pouco esse ciclo de que os 2% do capital mundial que vão para Venture Capital sempre vão para o mesmo grupo de pessoas, né, privilegiadas. Então, a gente consegue quebrar o ciclo que existe no Brasil também, que Venture Capital, o dinheiro só circula no eixo Rio e São Paulo. A gente quer, com certeza, aumentar o alcance disso e viabilizar o acesso para empreendedoras que hoje estão marginalizadas, empreendedoras que são periféricas e de regiões que não são essas do eixo Rio e São Paulo. Então, para a gente, o processo seletivo público, o que você chama de lançamento de desafios, né, toda vez que a gente lança uma chamada, é muito, muito positivo, muito prazeroso e contribui muito para a nossa diversidade. Pessoal, a gente já está chegando aqui no horário certinho do nosso evento. Eu vou começar a fazer o encerramento e eu também queria agradecer a todo mundo que participou e acompanhou o evento desde o início ao fim. Eu tenho alguns convites para fazer para vocês. Como a gente falou desde o início, né? Esse é um primeiro evento de vários outros eventos que a gente está organizando. O nosso próximo evento que vai acontecer, que é o workshop número 2, vai acontecer no dia 14 de abril, às 3 horas da tarde. E a gente vai falar um pouco sobre o papel da IFC e das instituições financeiras no estímulo ao empreendedorismo feminino. A gente também vai ter um terceiro workshop que fala sobre as fontes de capital, quais são e como escolher a melhor opção. E esse é o nosso workshop número 3, acontece no dia 5 de maio, às 4 da tarde. E a gente tem vários outros eventos agendados também, que vocês também podem conferir no nosso Meetup lá no Reactor, que é a nossa comunidade dentro do Meetup. Tem vários outros eventos, tá, gente? São 12 eventos mais ou menos nessa série, então eu ficaria aqui muito tempo falando. Mas eu acho que esses 2 primeiros já estão bem aí próximos e vocês conseguem se inscrever também. Antes de eu encerrar o evento, todos os eventos do Reactor, a gente passa uma pesquisa de satisfação, que eu estou até colocando aqui no chat para vocês verem, no qual a gente tenta melhorar os nossos eventos e fazer com que a gente consiga trazer bons conteúdos para todo mundo, né? Então, se vocês puderem dedicar 1 ou 2 minutos para responder essa pesquisa, seria incrível. Para acessar ela, só se dirigir ao link ak.ms/Reactor-pesquisa. Logo quando você acessar o link, vai perguntar um código do evento. O código desse evento em particular é o 13163. 13163. E é isso, galera. Eu só tenho a agradecer a participação de vocês, agradecer a participação do Jorge, Franklin, Marcela, Carlos e todo mundo que está aqui no backstage ajudando a gente a fazer esse evento acontecer. E eu queria perguntar para o pessoal se tem alguma mensagem final para a gente passar ou se a gente pode encerrar por aqui. Jorge, Franklin, Marcela? Eu agradeço muito a oportunidade de compartilhar com vocês e desejo muito sucesso nos próximos empreendimentos. Perfeito. Obrigado. Franklin? Eu também gostaria de agradecer a todos que participaram do nosso live de hoje e também convidá-los para assistir as próximas lives, porque foram feitas com muito carinho e a gente queria montar uma grade que contemplasse as necessidades das startups em vários prismas. E com isso a gente gostaria de que vocês desfrutassem o máximo possível. Então fica aqui o convite para entrarem na página do Reactor e acessarem as próximas lives que vão até outubro, com essa parceria que a Microsoft celebrou com o IFC. Muito obrigado a todos e boa tarde. Marcela, algo a dizer?
Obrigada, Caio. Eu só quero também agradecer a oportunidade e encerrar como eu sempre encerro, com um call to action, né, para as mulheres. Eu acho que quanto mais unidas, quanto mais vocais e quanto mais presentes e ativas nós formos na nossa causa, mais rápido a gente vai atingir uma igualdade que a gente tanto busca, né? Então, mulherada, a gente tem que se unir. Beleza, galera. Obrigado pela mensagem, Marcela. Valeu, pessoal. Até a próxima. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau.